Oi, gente, eu sou a Cissa. Eu não desisti do meu planner. Inclusive, tenho utilizado ele bastante. Ele já tá ficando muito gordinho. Ó, como vocês podem ver, a gente chegou na metade do ano, mas ele já tá quase não fechando mais, já tá bem gordinho. Só que eu tenho preferido fazer as minhas colagens e as minhas coisinhas meio offline, assim. Mas eu tenho feito, gente. A maioria dos dias eu tenho feito. Quando eu não consigo fazer, eu colo um adesivo, faço alguma coisinha a mais, mas eu tenho conseguido fazer bastante coisa. Depois eu posso até fazer um tour, se vocês quiserem. Mas a ideia de hoje é eu fazer uma colagem dessa semana aqui, onde as coisas começaram a desandar um pouco na minha vida. Justamente porque eu tive uma crise de asma. Essa crise de asma baixou minha imunidade e eu acabei tendo agora uma crise de herpes zoster. Então eu estou um pouco dolorida, cheia de bolinhas, aquelas assim. Então, o que eu pensei? Em trazer aqui alguns momentos desta semana aqui para essa página. Para começar, eu fiz uma coisinha offline, porque é uma coisa que eu acho muito chata de fazer, que eu peguei duas páginas, na verdade, desse livro aqui, que é o Pequeno Livro de Papéis, da Davi Papier. Então, ele tem várias estampas diferentes. E eu peguei duas folhas, né, em tons de rosa. E eu achei que as duas se complementam, porque não tem duas iguais dentro do livro, né? Mas eu achei que essas duas aqui, elas se complementam, porque parece duas de... não sei, me lembra... como é que chama? Papel de parede. Então, achei que são duas, assim, numa vibe bem bonitinha. Talvez, se ficar muito vazio, eu ainda venha aqui atrás e pegue alguns desses elementos aqui. Só que como ainda não pensei muito bem certinho o que eu vou fazer, eu ainda não... nem pensei nisso ainda, né? Mas aqui também tem alguns elementos para você recortar e ajudar na hora de compor. Então, talvez eu venha aqui depois e utilize, às vezes, para pegar um desse daqui para fazer uma anotação, ou pegar aquela bailarininha que tinha ali no fundo, que também vai fazer bastante sentido. E aqui eu imprimi as fotinhos dessa semana. Então, eu vou só primeiro, antes de colar os papéis, só dividir as fotos aqui que eu tenho, para ver aqui como é que eu vou fazer. Eu acho que a maioria das fotos são no mesmo dia, sim, porque a semana foi meio, né, tava com febre, tava com asma, então não fiz as minhas atividades. Então, acho que vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, tem bastante coisa, mas vai sobrar espaço, então vai dar para recortar, sim, coisas daquele outro papelzinho. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colar isso daqui. Eu tô usando cola branca mesmo, porque eu acho que segura mais, sabe? Eu tenho percebido que as que eu colo com cola em bastão, as pontinhas ficam levantando e tá me dando um pouco nos nervos já. Então, vou passar assim bem nas pontinhas pra não descolar, sabe? No meio, vou só fazer assim mesmo, tá ótimo. O ruim da cola branca é que assim que você cola, ele vai dar um relevinho, vai ficar marcado. Mas depois, quando seca, isso some também, né? Que ele molha o papel um pouco. E aí eu acho que o grande segredo é esse, você passar bastante a mão assim, pra cola espalhar. Então, deste lado aqui, botei este papel que ficou belíssimo. E desse outro lado aqui, colocarei esse daqui, que eu também achei muito bonito. Tem algumas das estampas que eu acho que me lembra roupa de velho. Gente, eu não sei se vocês são assim também, mas calma aí que eu vou pegar o caderno de recortes e concordem ou não, concordem comigo. Mas tem uma estampa que eu juro, cara, o meu avô tinha uma camisa com essa estampa. E aí toda hora que eu olho, ó, aí que eu vou achar. É uma estampa com verde. Será que já passou? Não, acho que tá aqui, ó. Ó, eu juro pra vocês que meu avô tinha uma estampa assim. Então, tem umas estampas muito bonitas nesse caderno, mas tem umas que eu acho que é a cara de roupa de velho, sabe? Tipo, essa dali que eu te mostrei, tem uma outra também que eu já usei, que eu também acho que parece roupa de velho. Mas assim, no geral, são figuras muito bonitas, sabe?
Ó, ó, olha isso, cara de cobertor, cara de cobertor. Mas é bom pra usar no inverno, sabe? Mas aquela dali, toda hora que eu olho aquela imagem, essa, eu tenho quase certeza que foi tirada do guarda-roupa do meu falecido avô. Ó, então tá aqui. Pra eu não colocar as fotos assim, eu vou aproveitar que tem aquelas imagens e vou usá-las também. Então, eu vou pegar essa daqui da bailarininha, que eu acho que tá bonitinha. Então, o grande segredo, gente, pra cortar é o seguinte. Você vai tirar o desenho do caderno. Desta forma. Vamos ver se eu vou usar mais alguma coisa. Eu tinha gostado bastante, só que eu acho que tá mais pra cá. De um quadrinho assim pra fazer uma anotação, sabe? Vamos escolher um aqui que fique bem bonito. Porque assim, gente, o que eu vou colocar aqui basicamente? Eu acho que eu vou pegar esse. Ai, muito simples, né? Eu acho que eu vou pegar esse daqui, ó. Tá com essa luva aqui que eu achei que fica legal. Então, assim, eu tive uma semana bem tensa, com bastante sinusite na semana passada. Tive alguns dias de febre. Atacou minha asma, então eu fiquei assim, tipo, segunda e terça eu fiquei totalmente imprestável. E nos outros dias eu também tava meio imprestável, sabe? Então, assim, eu sei quando eu não tô no meu melhor momento, então foi uma semana que foi bem tensa, assim, bem ruim mesmo. E aí, eu no sábado tinha um festival de dança que a gente ia competir com as meninas. Eu até cogitei, gente, eu juro pra vocês, de mandar mensagem pra elas e falar que eu não tinha condição de ir. Porém, quando chegou na sexta-feira, um milagre de Deus aconteceu e eu acordei super disposta. Sexta-feira eu já tava me sentindo muito melhor. E aí, sábado, eu acordei bem animada pra ir pro evento e foi bem legal. É um evento numa cidade que chama Cruzeiro do Oeste. Então, é meio distante daqui, né? Foi mais ou menos 2 horas e meia, 2 horas e quase 3 horas para ir, porque a gente passou por dentro de Toledo. E foi, acho que a primeira vez que teve dança do ventre, ou nesse ano foi a única dança do ventre que teve. Então, é um festival que tem mais balé, que tem mais hip hop, muito hip hop, uma qualidade técnica incrível. Achei, assim, coreografias surpreendentes, muita coisa, assim, que a gente pega de inspiração, sabe? Traz pra nossa dança. Então, sempre que dá, eu gosto muito de participar do festival, não só dançando, mas também assistindo. E aí, a gente foi, dançou na categoria livre, ficamos lá até meia-noite. E conseguimos terceiro lugar na categoria livre adulta. Então, voltamos premiadíssimas. E é legal porque, assim, gente, essa coreografia é a mesma coreografia que a gente apresentou no ano passado no Maxum. Porém, nunca é a mesma. Por quê? Nós somos 8 pessoas que fazemos parte do grupo de 4 cidades diferentes. Então, tem 4 pessoas que são daqui de Cascavel, 2 que são de Goiôerê, uma que é de Ouro Verde do Oeste e outra que é de Toledo. Então, a gente tem muita dificuldade de se encontrar, né? Porque fica ruim para todo mundo vir para Cascavel, que é onde tem a maioria das pessoas. Calma aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Chegou gente. Tá, gente, voltando aqui. Meu vizinho veio aqui pegar pinhão. Então, a gente tem aqui as fotos. Calma aí que essas duas aqui não vão entrar nessa semana, porque foi da outra semana. E temos aqui a bailarina. Então, pensei de colocar essa mão aqui. Eu gostei mais dela aqui mesmo. Que nesse fundo aqui ela destacou mais. Pra gente colocar a nossa premiação. Então, vou colocar essa daqui, ó. De Cruzeiro do Oeste. Essa daqui foi um dia que eu finalizei o meu cabelo e sequei com aquela touca de cetim. E aí uma amiga minha perguntou se ficava bom. E aí eu mandei essa fotinha. E aí eu resolvi imprimir ela também.
visto que não tinha muitas coisas legais acontecendo. Vamos ver aqui. Eu acho que eu vou trocar. Eu vou colocar essa daqui pra cá. Perto da mão. E essa daqui pra cá. Eu acho que assim vai ficar ótimo. E aí, gente, eu imprimo as fotos em casa mesmo, né? Na minha impressora. E eu já imprimo em papel adesivo, porque eu acho que fica mais fácil pra colar, né? Acho que facilita a minha vida, não precisar ficar passando cola nessas fotinhas e acaba não manchando, estragando a foto, né? E fica uma recordação legal. Ah, não fica... Ó, coloquei de cabeça pra baixo, aqui tá a terra. né? Tudo bem, aquelas assim, acontece. E tá tudo certo. Essa foto aqui foi do domingo, que eu fui passear com a minha cachorra e eu vi essas flores, estavam muito bonitas. E aí eu resolvi tirar foto, porque eu gosto de foto de flores, acho bonito. Acho que as flores são presentes de Deus, assim, pra gente, né? Então, eu gosto de parar e dar uma apreciada. Não pude nesse dia, porque é bem perto dessa flor, tinha um cachorro solto, sabe? Sem guia. E atacou minha cachorra. E aqui, eu vou tentar dar uma recortada aqui nesse pedacinho da foto, porque como vocês podem perceber, eu não tinha essa foto. Então, eu peguei ela do Instagram. Então, se vocês veem aqui, tem até o sonzinho que eu tirei. Nossa, ficou tortíssima. Então, vamos resolver isso dessa forma aqui, ó. A gente vai deixar ela mais orgânica. Ah, essa aqui é uma coisa que eu uso muito. Se eu vejo que eu cortei a foto muito torta, eu corto ela à mão mesmo. E corto ela mais assim, mais organicamente. Acho que se resolve, ó. E é bom que eu vou ter aqui espaço pra anotar. Então, tava falando do grupo, né, eu acho. Então, nosso grupo, ele é muito misto, né? E, às vezes, nem todo mundo consegue ir para as apresentações. Então, por exemplo, nesse dia que a gente foi para Cruzeiro do Oeste, né, para essa competição, ao invés de 8 pessoas, a gente foi com uma formação de 6. Então, muda totalmente a formação da coreografia. E é uma coreografia que ela tem muita questão de formação mesmo, para ela fazer sentido e ser uma coreografia mais profissional. Então, aquelas assim, a gente tem que ralar muito mesmo quando tem mudança, quando falta alguém. E eu acho que competindo com todo mundo assim, a gente só conseguiu competir por enquanto uma vez, com a formação original, né, de todas as pessoas, né? E aí, nesse dia, uma pessoa que é de Cascavel e uma pessoa que é de Toledo não puderam ir. E aí, a gente deu um jeito de adaptar a coreografia. Eu fiz aqueles papelzinhos com formação, tentando ver onde que cada uma ia. A gente passou no estacionamento antes de apresentar, porque a gente também não teve disponibilidade de ensaio, visto que cada pessoa é de uma cidade. Mas no final, tudo deu certo, assim. Teve, acho que mais 2 formações que não ficaram certas, que ficou com buraco coreográfico. Mas, sendo bem sincera, eu achei que ficou muito bom. E, assim, os jurados, eles eram de outras áreas, né? Não tinha ninguém específico de dança do ventre. Então, a gente tinha jurados do jazz, do balé, da dança urbana, mas não tinha ninguém específico de dança do ventre. Então, acaba sendo um pouco mais complicado, porque as pessoas avaliam por questão estética e não por dificuldade da dança, e a gente fez uma rotina. Mas, enfim, eu acho, assim, que valeu muito a pena a gente ter ido e mais uma experiência pro nosso grupo, né? Então, eu vou anotar aqui, ó, terceiro lugar, dança livre,
no terceiro. Festival CDO, que é Cruzeiro do Oeste. E aí, ó, deixa eu até voltar aqui, que aí a gente tem essa página aqui com essas lembranças, mas se a gente vir, deixa eu ver se é aqui em maio, gente, eu vou ter que dar uma folheadinha aqui pra gente achar, tá? Ó, tá vendo? Aqui, ó, se a gente vir aqui, a gente tem aqui o primeiro lugar e o prêmio de coreógrafa destaque num outro evento, em maio mesmo. Então, em maio a gente teve essa competição, e aí, nesse daqui, a gente dançou com a formação original das 8 bailarinas. Então, aqui a gente ganhou o primeiro lugar em dança livre e o prêmio de destaque de melhor coreógrafa. Aí, aqui, a gente foi assistir o Diabo Veste Prada, e eu botei essas fotinhas aqui no bolso, porque acabou não cabendo. Então, fiz um bolsinho aqui para poder colocar fotinhos a mais. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, em off, farei as memórias de maio. E já fiz aqui, já colori o café de junho. Inclusive, vou deixar um desafio para vocês. Achem o que tem de errado nessa imagem. Quando eu tava colorindo, eu falei, mas isso daqui não faz muito sentido, não é mesmo? Se você achar o que tem de errado nesta imagem, coloque aqui nos comentários que eu vou dizer se é ou se não é. E aí, aqui eu fiquei na dúvida se era um laço ou se era um óculos de sol. E aí, se é um óculos de sol, eu tentei fazer um óculos de sol espelhado. Consegui? Provavelmente não. Deixa eu até dar mais uma aproximadinha aqui, ó. Mas eu achei que ficou bem legal. E eu pintei com um lápis bem fraquinho. E aqui eu utilizei um lápis que eu tô meio viciada em utilizar ele. Que ele é um lápis jumbo, não tá aqui. Mas ele tem várias cores, e aí você vai rodando e ele vai colorindo de várias cores diferentes. Então, acho que fica bem legal. E é isso, gente. Se vocês quiserem um tour mais detalhado sobre o planner, para ver como é que tá ficando, vocês me avisam que eu faço. Claro que eu não vou focar muito nas coisas que estão escritas, porque são bem pessoais. Mas eu posso focar nesse de mostrar, né, as decorações que eu fiz, as recordações, né? Maio foi o único mês que eu não colori. E aí, assim, eu acho ruim colorir depois que já tá com coisa por baixo, porque aí dá muito relevo. E aí você vai colorir e fica marcado. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem um que eu colori e que aconteceu isso. Eu só não lembro se foi pra cá, ó. Então, aqui, ó, tá vendo? Tá com muito relevo por baixo e ele fica marcado, ó. Não sei se vai dar bem pra vocês verem, eu vou aproximar o máximo que eu conseguir, ó. Então, ele fica muito marcado de onde já tem colagem por baixo. Então, eu decidi que como eu já tinha feito coisas em maio e acabei não tendo tempo de colorir essa imagem, que eu não iria colorir, ia deixá-la assim mesmo. Embora eu prefira colorido e todos os outros meses, né, estão coloridos e eu gosto bastante, assim, dos desenhos. Ó, aqui eu também usei o lápis jumbo que eu falei, deixa eu mostrar aqui de fevereiro também, que eu também gostei bastante, e de janeiro. Então, eu espero colorir as outras, mas de maio, por enquanto, eu vou deixar assim mesmo. Quem sabe um dia eu volte pra colorir, aí eu coloco aqui a tábua de corte, sabe? Pra dar um relevo, coloque um monte de folhas em branco. Não sei, vamos ver, mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima. Tchau, tchau!